funcionando tudo perfeitozinho. Então vou passar para vocês esse vídeo passo a passo. Desde o diagnóstico de pontos a ser anulado dessa placa, o original dela, e pontos de conexão dessa segunda plaquinha aqui, para mostrar salvando essa placa, viu? Então agora nós temos esse recursozinho, que é essa placazinha. Plaquinha de micro-ondas, totalmente morta. Liga na tomada, nada. Constatei que o outro circuito lá, que no caso chicote elétrico, tá tudo ok. Chega a alimentação na plaquinha aqui e não liga. Liguei ela direto para minha fonte, estou injetando aqui 5 volts. Localizei aqui na placa a fonte de 5 volts. Mais à frente do vídeo eu vou mostrar a vocês como é que nós identificamos quem é a fonte de 5 e a fonte de 12. Então localizei a fonte de 5. Por que eu localizei inicialmente a fonte de 5? Porque eu sabendo que a fonte de 5 esteja ativa, vai ligar meu display. Ligando meu display, aparentemente a placa estaria tudo perfeito. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui. Vou estar ligando a fonte de 5, vou ligar minha fonte bancada. Ó, deixa eu ver se no vídeo nós conseguimos ver. Já está ativa. Tá, ó. Tá vendo? A plaquinha está ativa. Eu já estou diretamente da minha fonte bancada os 5 volts. Então aqui eu constato que está faltando a fonte de 5. Liguei pelo cabo, também vi que a de 12 não tem. Então o que é que nós hoje temos no mercado que nós conseguimos salvar essa fontezinha? Essa plaquinha tem essas duas tensões de saída, que é a de 5 e a de 12. Então vou estar mostrando aqui agora a vocês como é que nós conectamos essa placa com essa, fazendo com que funcione essa plaquinha, injetando a fontezinha de 5 volts e a de 12. Então a partir de agora nós vamos ver como é que nós identificamos a fonte de 5 e a fonte de 12. Nós fazer essas conexões e unir essa plaquinha com a outra, para quando o chicote elétrico dessa placa que conecta aqui tiver conectado aqui, mandar alimentação para essa plaquinha e ao mesmo tempo a linha de alimentação desse relé, que é, na verdade, esse pequenozinho, que é um desses terminais aqui. Então vamos estar observando aqui onde é essas conexões, e a partir daqui eu vou estar mostrando a vocês essas ligações aqui e vamos ver funcionar com essa plaquinha aqui. Então, pessoal, vamos continuar agora, vamos a plaquinha. Porque nós temos que desativar uma parte dela aqui e deixar a outra funcionando. A alimentação desse relé aqui é uma das fases da rede, vai vir para esse relézinho aqui, nós temos que manter. A outra nós pode anular, na verdade deve, para que o restante desse circuito dessa placa, ó, todo esse circuito aqui, ó, na verdade esse aqui, ó, esse capacitor, esse transformadorzinho, resistor, indutor, esse seizinho, que certamente nesse caso aqui é quem está queimado. Verifiquei que tem um indutorzinho aqui, o indutor aqui está aberto. Esse resistor ainda está ok, que é quem faz também a alimentação. Então, tipo assim, nós temos que neutralizar a parte de alimentação para que não permaneça mandando alimentação nesse circuito aqui, já que ele vai ficar inativo. O que vai ficar recebendo alimentação aqui é o quê? Um dos terminais desse relézinho pequeno, que é quem aciona motor do prato, ventoinha, lâmpada. Então ele é quem faz esse comando lá. Então ele tem que ficar ativo. Então a parte da rede elétrica de um lado vai ficar conectada a ele, não pode tirar. A alimentação desse relézinho, você vê ele está aqui, ó, o tamanho dele, ó. Então, se eu tenho desse lado aqui a pinagem que é conectada com a rede, então certamente do outro lado dele aqui está a pinagem que é o chaveamento desse relé. Então ela vai estar aqui aproximadamente aqui, mais ou menos nesses pinos aqui, certamente esses dois pinozinhos aqui, ó. E é isso mesmo, tá vendo? Tem um diodozinho ali, ó. Esse diodo está conectado entre positivo e negativo desse relé. Então esse diodo não pode remover, ele mantém. Aqui nós não mexemos mais nada. Nós vamos desativar aqui uma parte dessa fonte. Como é que vocês vão identificar aí a parte da fonte que desativa? Ó, vou clarear com a lâmpada por baixo. Nós conseguimos ver as trilhas. Deixa eu dar um foco mais na lâmpada para ela não encandear. Ó. Tá vendo quando eu clareio por baixo aqui dá para nós ver as trilhas? Ó, tá vendo que nesse pino do meio, que é a conexão do conector de alimentação, você tá vendo que o pino do meio tá vindo, desceu aqui embaixo, ó. Seguiu, veio aqui, tá vendo? Veio até aqui, ó. Certamente já tá ligando para meu relé ali, ó. Tá vendo? Então você vê que a rede elétrica veio, ligou aqui no pino do relé, ó, a linha de conexão, ó. Ligou no pino do relé, então o relé vai ser chaveado e mandar nesse outro pino aqui. Então isso aqui não mexe. Esse pino do meio, a conexão para cá, não mexe. Se tirar ela, vai ficar sem o chaveamento do motor de prato, ventilador e por aí, e lâmpada, né? Por aí por diante. Então aqui você não mexe.
Onde é que eu vou mexer aqui, pessoal? Você vê, ó. Esse outro pino aqui, ó, que é esse daqui, ó. É o do próprio relé. Tá vendo? Ó. Então eu tenho 3 pinos aqui, ó. 1, 2, 3. Esse terceiro, ó, tá vendo que tá conectado direto com o próprio pino do relé, ó. Então esse terceiro não mexe. Esse pino tem que ficar conectadinho do jeito que tá, ok? Esse aqui nós viu também, ó. Também não mexe, por quê? Porque ele é o único que faz conexão com outro pino do relé aqui, ó. Ó, a trilha zona passando, ó. Então, nesse outro nós não mexe, então nós vamos mexer nesse. Nesse aqui, vamos tentar ver se na câmera aqui, eu olhando aqui dá para ver bem direitinho. A única conexão desse pino com o restante da placa, ó, esse pino aqui, ó, que é o da rede, ó. A única conexão desse pino com a placa é esse resistor, tá vendo? Esse resistor aqui em cima, e o indutor. Então aqui, só eu remover esse indutor, eu já cortei a alimentação de todo o restante desse circuito aqui, ó. Removendo esse indutor. Removendo também esse resistor, mesma situação. Então eu tenho duas opções aqui. Remover o indutor ou o resistor. Nesse meu caso, o próprio indutor já está aberto, então a placa já está desconectada, mas por segurança eu solto. Não sendo que eu tentei mostrar a vocês na lâmpada, nós conseguimos com o multímetro aqui também ter uma análise com o próprio multímetro. Quando eu tenho resistência ômica zero, vou zerar ali a escala, ele vem lá no zero ali, ó. Então, eu pegando os 3 conectores de entrada de alimentação e identificando o relé, ó, eu sei que o lado desse relé aqui que está voltado para esse pino é o lado que vai ser chaveada uma das fases da rede. Ó, resistência ômica zero. Então, esse pino do conector até o relé veio direto. Daqui para o relé não pode dar contato. Se der, o relé está ligado direto. Ele não pode dar contato. Ele deve dar contato quando eu conectar a placa, acionar direitinho o que for fazer alguma função. Então, daqui para cá eu já constatei que tem um contato direto. Entendeu? Ok. Então, aqui no caso da minha, que eu falei, o indutor está aberto. Esse pino aqui eu vou ter que neutralizar. Ó. Esse do centro está em direto para o relé. E esse aqui é o que retorna do relé e vai já comandar ventilador, ventoinha e motor do prato. Esse terceiro eu vou desconectar ele da placa para que não mande alimentação para a placa por esse circuito aqui. Eu vou remover o resistor, que é o que eu vi de entrada com a lâmpadazinha, eu consigo ver aqui. Pela câmera nós não vê bem não. Mas aqui eu consigo ver esse pinozinho aqui, ó. A única conexão que ele tem com o circuito da placa é através desse resistor. Esse pino conecta para cá, que é o resistor, tá vendo? Direto. Daqui o resistor já manda para cá, que é para esse pino aqui. Ao mesmo tempo sobe lá para esse diodo, sai aqui no lado do diodo, conecta com o indutor, diodo, ó, circuito de controle, até chegar ao CI de chaveamento. Ao mesmo tempo também já veio para, do indutor para cá direto para o capacitor, sinal positivo. O negativo do capacitor está recebendo do lado de cá, através desse outro diodo que já vem dessa chavinha aqui. Então eu posso estar removendo esses diodos, já corta também total, ó. Remover esses 2 diodos, remover resistor e indutor, qualquer que você fizer que você está neutralizando a alimentação completa dessa placa. Só remover o resistor já neutralizou geral. Ó pessoal, na escala do 1 lá, ó, 50. É 56 ohms esse resistorzinho aqui. Resistorzinho de entrada. E ele tá bom, tá vendo? O indutor eu posso estar removendo também, que eu não falei. Mas aqui de cara, pessoal, eu removi o resistor, já perdi a conexão do pino de entrada com o restante do circuito. Então por aqui eu já posso estar alimentando minha plaquinha. O circuito da plaquinha é bem simples. Eu vou estar ligando aqui mesmo. Aqui eu tenho linha na placa, ó, L. Então se eu tenho linha desse lado, o conector lá do plug, aqui vai ser, por exemplo, fase neutra esses dois. Esse aqui é do relé, ó. Lembra que do começo eu mostrei esse aqui é do relé. Tem o nome MAIN, relé, linha e neutro. Fase neutro, na verdade. Então, eu estou conectando minha plaquinha direto com esses 2 conectorzinhos aqui, ó. Os 2 pinos. Então, a entrada de alimentação dessa plaquinha vai ser junto com o do conector. Na hora que eu alimentar essa plaquinha, através do conector lá, vai estar alimentando o circuitinho lá do relé
e também a plaquinha. Recebe a alimentação tudo no mesmo momento, vindo do chicotezinho do micro-ondas, então lá você não modifica nada. É só aqui a modificação. Ok? Aqui nós já tem, na hora que conectar a alimentação aqui, nós já tem funcionando essa plaquinha. Essa plaquinha, pessoal, eu tenho as duas extensãozinhas de saída aqui. 5 volts aqui, tem até os 5 na placa, e 12 volts desse lado de cá. E o centro, esses dois pinozinhos do centro, eu tenho o GND. Tá só um Gzinho ali, e tem uma setazinha que nem um triângulozinho, indicando união desses dois pinos. Quer tirar dúvida, multímetro, no meu que está na escala de 1 vezes 1, plugo os dois, ó, resistência ômica 0. Então, realmente, o centro é GND, ou seja, o mesmo contato. Na minha placa, pessoal, como é que eu sei a ligação para lá? Então, vamos para a parte secundária da fonte, que é os 12 volts e 5 volts. Aqui eu tenho a conexão que eu tinha feito anterior, que era para me ligar minha fonte de bancada e constatar se eu estava realmente só com problema nessa parte de alimentação da fonte. Eu já identifiquei lá o negativo. Então, a partir do negativo desse, eu vou pegar, ó, na minha fonte, ó, o capacitor de entrada, que é esse aqui que eu mostrei a vocês. E tem mais dois capacitores. Próximo das fontes, que é onde eu preciso. Ó. Eu pluguei em um dos capacitores. Então, no caso aqui, ó, tem um capacitor maior e um menorzinho um pouco. O menor que trabalha com a tensão menor. O maiorzinho, tensão maior. Então, a partir dos próprios conectores aqui do capacitor, eu tenho referência do capacitor. O negativo desse está desse lado, o positivo desse. O negativo está do lado de cá, no capacitor tem o sinalzinho de menos, está desse lado, o positivo está desse. Então, no pequenozinho, eu tenho o negativo do lado de cá, que é o lado desse transformadorzinho, seguindo aqui. Então, está aqui meu fio preto, eu conectei anteriormente no negativo. Então, quando eu sei o que aqui é o meu negativo, e eu sei que aqui é meus 5 volts, eu vou puxar os 5 volts daqui e o mesmo negativo para cá. Então, aqui eu vou ligar direto 5 volts, menos e mais. Eu preciso saber agora a ligação dos 12 volts aonde é. Então, no capacitor grande, bem pertinho dele, ó. Capacitor maior. Eu vou confirmar, pessoal, o GND do grande, se é o mesmo do pequeno. Se for, fica bem mais simples nós até fazer nossa conexão. Multímetro mais uma vez. Escala ômica de BIP, porque eu quero só saber a continuidade do negativo desse que eu já identifiquei com o do outro. Então aqui eu venho aqui, ó. Tenho que ter 0 ohms em algum ponto, se é que é o mesmo GND. Ó. Então aqui eu tenho a mesma ligação para cá, ó. Deu 0 ohms lá, ó. Para o outro terminal. O outro eu não tenho nada. Poderia até inicialmente apresentar alguma resistência, carga do capacitor, alguma coisa assim, mas não me deu nada. Então, até aqui ok. 0 ohms aqui. Então, meus negativos aqui na fonte também secundária é o mesmo negativo. Então, como eu sei que é o mesmo negativo, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer um jump do negativo de um capacitor para o negativo do outro capacitor. E alimentar a partir da minha placa o negativo nesse único fio aqui. Para não puxar 2 fios para lá. Então aqui eu vou fazer só um jumpzinho. Então aqui, pessoal, uma vez unido negativo de um capacitor com o negativo do outro, confirmei que são os mesmos terra. Agora eu vou fazer a conexão da plaquinha lá do positivo dos 5 volts, que é esse daqui é os 5 volts que eu preciso alimentar para a plaquinha. Então eu vou cortar o cabinho aqui aproximadamente aqui. Esse eu já sei que é os 5 volts porque eu já tinha confirmado isso antes, alimentei a placa realmente funcionou, confirmei que a fonte estava neutra, então aqui eu já sei que esses são os 5 volts, vou ligar logo lá para a plaquinha os 5 volts, lá na minha plaquinha eu identifico o pinozinho dos 5 volts, está aqui, ó, conectado os 5 volts, meu GND, que é o outro fiozinho preto, vou ligar para o GND aqui, que é um só da placa também aqui de saída, também é um só, por isso que eu estou fazendo a união aqui, porque aqui também é um só, se não fosse eu tinha que separar. Então eu vou unir o GND. Não é inscrito no canal, fica o convite, se inscreve no canal. Não deixou aquele likezão aí, curte o vídeo, para dar uma forcinha ao canal, comenta o que você acha do conteúdo. Pronto, já tenho conexão para a placa aqui, é os 5 volts. O GND, falta eu puxar os 12, que é o outro ladozinho aqui do capacitor que eu fiz a conexão aqui do jump. Um detalhe, pessoal, até antes eu liguei a plaquinha aqui, só como eu alimentei só os 5 volts,
Eu só vi o display ligar tal, não ouvi o taquezinho ali, que é o estalozinho do relé quando ativa. Agora, como eu estou ligando os 12 volts, eu devolvi isso também, confirmando que o relézinho aqui foi feito a ligação dele, viu? Então, esse detalhezinho aí, observar, assim que ligar, chegou a atenção aqui na plaquinha, mandou 5 volts e 12, o relézinho já deve também estar lá. Então, devolvi o estalozinho do relé. Se eu não ouvir, então eu ainda tenho um problema nessa placa. Então, pronto. Temos todas as ligações da plaquinha, pessoal, como é mostrado anteriormente, e vamos estar conectando ela agora à rede elétrica. Eu vou confirmar direitinho, fontezinha de 5 volts, não tem um problema porque eu já tinha conectado antes, então eu já sei que era essa. A fonte dos 12 eu jampeei os mesmos terras de um capacitor para outro, então eu já tenho conexão aqui, vou só verificar se minha ligação não fez algum curtozinho, alguma solda veio passou de um canto para outro, beleza. A fonte dos 12 está saindo da plaquinha, indo para o outro lado do capacitor, então aparentemente aqui tudo certinho. Vou estar ligando na rede elétrica, ligando no conector específico, que é o que eu mostrei a vocês antes, onde tem uma linha nesses 2 pinos. Vou colocar aqui, vou virar e vou alimentar na tomada. Minha plaquinha não pode tocar em nada metálico, então quando eu for guardar ela lá, vou deixar essa placa no local dela, essa outra eu vou deixar fora, dentro do gabinete ali do painel, para fixar em algum cantinho lá. Vamos ligar a plaquinha. Tá vendo? Ligou bonitinho, assoviou. Entrada da rede elétrica, cuidado, aqui nós tem entrada direta da rede elétrica desse lado, ó. Então você pegar aí, você vai estar tomando choque. Aqui nós temos o secundário, a saída, ó. Um LEDzinho indicador, indicando que a plaquinha está alimentada. Nossa plaquinha fez um zumbidozinho que até antes nem na fonte bancária tinha feito. Certamente o buzzer não estava recebendo a alimentação dos 12 volts. Ele é controlado também pelos 12. Vou estar desligando. Ouve-se o estalozinho do relé, que eu falei anteriormente. Ligar. Ó. Olha, né? Plaquinha ativa. Só que, pessoal, botar a plaquinha no local, você vê que salvou essa placa aqui. Há um tempo atrás nós não tínhamos essa plaquinha aqui. Numa situação dessa, tinha que fazer a fonte. Às vezes, essa fonte estava mais simples de ser recuperada do que trocar essa placa. Porém, como eu falei, para não vir procurar essa fonte, de repente, hoje em dia você vai no mercado e compra um CIzinho desse aqui, às vezes substitui um CI desse, um capacitorzinho, um indutor. Porém, esse CI, para você encontrar hoje em dia, se não for sem ser pirateado, rapaz, é uma dificuldade. Aí você, aqui pelo menos a plaquinha veio de fábrica com todo o circuito que teria nessa fonte aqui, viu? Lembre-se de fazer a anulação da alimentação que eu fiz aqui, pessoal. Fez isso aqui, está resolvido o problema da plaquinha, viu? Pessoal, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, deixa o likezão no vídeo, compartilha aí em algum grupo se você participa aí de elétrica, eletrônica, para